Bom, agora sim, gostaria de introduzir para vocês a nossa próxima palestrante, a Mari Marcílio, co-founder da startup Pluvion, uma startup super reconhecida nas suas soluções criativas para monitoramento climático, né? Reconhecida pela ONU. Então, a Mari vem aqui agora contar um pouquinho dessa história. Oi, gente. Eu amo esse palco aqui. O Pluvion já foi residente aqui do campus. E, às vezes que eu entrei aqui, eu tenho um hábito e eu quero dividir ele com vocês, tá? Então, eu quero que vocês descruzem as pernas, relaxem. Solta o ombro, solta tudo. Agora, coloca a mãozinha aqui na coxa, no lado, relaxa mesmo, solta teu corpo. Agora eu vou te convidar, juro que não vai ter nenhuma pegadinha, tá? Pode fechar o olho. Agora você vai inspirar bem fundo, segura, solta. De novo, inspira, segura, solta. Pode abrir o olho. Melhor? Não sei vocês, mas eu tô. Um pouco nervosa, então ajuda bastante. Gente, eu sou a Mari, eu vim aqui para falar da Pluvion. E eu gostei muito de uma coisa que o Marco falou, que eu acho que tem muito a ver com o nosso trabalho, pelo menos no que a gente acredita. Que a Pluvion é formada por pessoas que trabalhavam em empresas melhores do mundo e resolveram fazer uma empresa melhor para o mundo. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês da nossa história. E que a Pluvion... Tem o passadorzinho? Passadorzinho? Aqui. Deixa eu entregar. Acho que fica mais fácil. Vou contar um pouquinho para vocês do porquê a Pluvion surgiu. Ué, gente, isso para uma designer dá um toque, tá aquele negócio lá em cima, mas tá tudo bem. Vamos ignorar, tá? A Pluvion nasceu com um propósito muito claro, que é de reduzir todas as perdas geradas por eventos climáticos extremos. E dentro desses eventos eu falo de deslizamentos de terra, enchentes. Quem nunca aqui tomou um banho, né? Tipo aquele banho de chuva... andando na rua, que um ônibus passou numa poça. Mas não só isso, né? Existem casos muito piores de... Ai, tá me dando nervoso. Existem casos muito piores. Por exemplo, que é o caso do meu sócio, que perdeu um carro em 2012. O caso do seu Natalino, que é esse senhor aqui, que ele é produtor de orgânicos, ele perdeu toda a colheita dele por causa de uma chuva inesperada. E é o caso de tantos e tantos brasileiros e pessoas no mundo que passam por esse tipo de dificuldades todos os anos. Boa, Dani. E vocês sabem por que a previsão do tempo no Brasil é tão ruim? Na verdade, a previsão do tempo ela é feita com 3 camadas de dados, que são dados colhidos por satélite. No Brasil, a gente não tem nenhum satélite, a gente tem um pacto internacional com os Estados Unidos e recebe imagens deles para fazer os nossos estudos. Imagens de radares meteorológicos. No Brasil, a gente tem cerca de 40 radares meteorológicos. Só para vocês terem uma noção, os Estados Unidos têm 200. Então, um país continental do tamanho do Brasil realmente é muito pouco. E as estações de solo, né, que são as estações que coletam a chuva em tempo real e validam as previsões. Que você chove e a gente não sabe se choveu ou não na maior parte dos lugares. E no Brasil, a gente tem poucas e não são conectadas, integradas entre si. Só para vocês terem uma noção, o impacto no Brasil é mais de 10 bilhões de perdas financeiras todos os anos. E 42 milhões de brasileiros serão impactados por eventos climáticos até 2030. Isso é um número muito grande. E isso por conta de que nós temos poucos dados para fazer uma previsão do tempo melhor, né? A gente tem uma baixa prevenção. E a gente entendeu que esses sensores de solo, eles são bastante caros. Só para vocês terem uma base, uma estação meteorológica chega a custar R$70 mil. E uma equivalente de uma que a gente está desenvolvendo é tipo R$8 mil. E a gente entendeu que isso tudo era porque as estações também eram importadas. E a gente precisava desenvolver uma solução 100% nacional. E a Pluvion é maker. Vou explicar para vocês por quê. A nossa primeira estação, a nossa primeira aceleração foi no Red Bull Basement, que é um espaço maker. Ele tem lá
É um parque de diversão de adultos com impressora 3D, corte a laser. E aí a gente fez essa primeira estaçãozinha para provar o conceito. É uma estação de baixo custo, essa daqui foi a primeira versão que a gente fez, e a gente instalou 90 delas, nós construímos todas à mão, e instalamos 90 delas na cidade de São Paulo, no bairro da Lapa, que tem mais de 300 mil habitantes, e é uma área histórica de alagamentos e deslizamentos. Com essas estações instaladas, a gente começou a entender comportamentos de chuva e a gente conseguiu entender que esses dados poderiam melhorar a previsão do tempo em escala maior. Para isso, com esses dados e essa melhor previsão, a gente criou o São Pedro, que é um assistente virtual. O São Pedro, essa daqui era a fase protótipo dele, né? Então, no bairro da Lapa, as pessoas podiam perguntar se ia chover no bairro e tal, e ele respondia. Agora, a gente deu um tempo nele, porque ele está passando por toda uma reestruturação, e a gente está colocando uma camada de inteligência nele, de NLP, aí vocês vão poder conversar com São Pedro, piadinhas e coisas e tal. Então, em breve, novidades. E a nossa previsão do tempo, a que a gente está desenvolvendo, ela é 4 vezes mais precisa do que a previsão do tempo que a gente tem no mercado hoje. Isso por quê? Nós temos um parceiro na Islândia, que ele tem supercomputadores e ele atende principalmente o mercado da África, e parte da Europa e agora Brasil, e as nossas estações de solo. Então, ele tem um superpoder computacional e a gente tem essas estações que geram esse volume de dados para serem processados nessas estações. E isso garante uma previsão do tempo por bairro, porque em São Paulo é muito comum, né? Vai chover em São Paulo. X. E a nossa melhor previsibilidade, ela se dá por conta de uma previsão personalizada. Então, a gente faz recortes. Até esqueci de colocar um slide aqui. No nosso site tem uma menininha que tem tipo um mapa, e daí dá um zoom nela, porque realmente é como se fosse uma malha, né? A previsão do tempo ela é uma malha, e a gente consegue ver por pixels. Assim, é uma resolução mesmo maior. Ela melhora com o tempo, justamente porque... Vocês lembram do Waze no começo? Que ele era meio zoado? Então, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está começando a coletar dados e, com o tempo, isso vai melhorando essa previsão do tempo. E a gente consegue uma maior precisão de hora a hora. Essa é a nossa nova estação. Ela já não é mais de acrílico, nem maker. A gente desenvolveu ela junto com o CPQD, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Campinas. Ela está super mais robusta. Pode parecer um trambolho, mas a gente está bem orgulhoso. Então, ela coleta chuva nesse baldinho aqui é temperatura, umidade, direção e velocidade do vento e radiação solar. E a gente entendeu também que previsão do tempo geralmente é uma coisa meio chata, né? A gente olha assim, a não ser a Maju maravilhosa que está fazendo a previsão do tempo ser uma coisa diferente. Até para toda a nossa comunicação, a gente tentou simplificar. O nosso site tem animaçõezinhas. Os nossos dashboards são muito mais legíveis, porque a gente entende que a primeira pessoa que vai ter acesso a essa informação, ela não precisa ter uma informação tão técnica. E assim, essa informação técnica ela vai se aprofundando conforme a pessoa vai necessitando, né? E o nosso modelo de negócio é o seguinte: para a população, ele sempre vai ser gratuito. Né? A gente quer dar esses alertas porque a gente não acredita nessa simetria de informação. Não faz sentido eu cobrar por um alerta que pode salvar uma vida. Então, a gente cobra dinheiro de quem tem dinheiro, que são as pessoas que são impactadas também pelo clima, como agricultura, construção civil, energia, logística e transportes. Hoje, nós já temos mais de 120 estações no Brasil. A gente já tem estação na Bahia, a gente tem em São Paulo, Paraná, enfim, Minas Gerais. Tá. E nós não chegamos aqui sozinhos. Como eu estava falando para vocês, esse palco aqui é meio nossa casa. Nós já fomos residentes do Google Campus, foi uma experiência incrível. Essa semana acabou nossa residência no Facebook, Estação REC, a louca, na Estação REC, e somos apoiados pela Dynamo, Artemisia, que são empresas assim que fizeram toda a diferença na nossa vida. E mais recentemente, como a Dani falou, a gente teve o prazer, o orgulho de ser convidado para ir a Viena. E nós fomos a primeira startup do mundo a ser convidada para participar da plataforma de cidades inteligentes da ONU. Então, brazucas. Não, essa dá uma orgulhinho.
Esse daqui é o time. No time tem que ter ou franja ou barba. Um time de rinocerontes imensos. Uma das coisas que eu falo bastante na Pluvion, assim, é uma coisa que a gente está buscando. 2018, 2019, a gente vai fazer a expansão do time. E a gente acredita muito em diversidade. Por mais que não pareça, mas a gente entende muito que uma solução diversa, ela precisa ser feita por diversas pessoas. Então, se vocês tiverem aí designers, desenvolvedores, manda jobs, depois eu passo e-mail ali. Porque a gente entende que falar sobre o tempo não pode ser só conversa de elevador, ele pode salvar vidas. Aqui está o e-mail, gente, sigam a gente nas redes sociais, a gente é bem divertidinho. Esse daqui é o e-mail geral, é @pluvion, se alguém quiser falar comigo, é mari@pluvion. Obrigada. Dá tempo? Olha, eu falei que não ia abrir para pergunta porque não dava tempo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ser uma perguntinha, alguém tem? Boa noite. No caso do agronegócio, como é que vai funcionar? Vai ter que instalar também os equipamentos no meio do campo, né? Sim. Toda essa nossa estação nova foi principalmente pensando no agronegócio, que ela está bem mais robusta. Então, a gente fala que a gente vai conseguir ter uma previsão por talhão. Então, que são aqueles recortes, né, de fazendas, porque eles mudam bastante. Como as fazendas são muito grandes e, dependendo da cultura, precisa de mais informações, essa nova estação ela também consegue ter adaptação de sensores. Se você precisar de um sensor de umidade de solo, não vem de fábrica com ela, mas a gente consegue adaptar. Respondi? Gosto quando as meninas perguntam. Meninas, não fiquem tímidas. Boa noite. Boa noite. A previsibilidade é de quanto tempo para frente? Então, a gente tem uma previsibilidade de até 30 dias, só que daí já fica tudo meio igual. A nossa previsão melhor é até 10 dias. Já dá para marcar uma viagem. Dá. Acho que deu, então, o tempo. Mari, muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada por ter aceitado o convite.